Boa noite, meus irmãos. É com alegria que nós estamos aqui, nesse encontro fraterno, caloroso, e que Jesus possa encontrar, através dos companheiros da espiritualidade que por ele, com ele trabalham, lugarzinho no nosso coração, né? Muitas vezes nós estamos de corações abertos, com o nosso pensamento acessível, então que nós possamos ser sensíveis à ação dos companheiros da espiritualidade que trabalham na casa de Fabiano. O estudo da noite de hoje está na programação da casa, é o do capítulo 2, da terceira parte do Livro dos Espíritos, em que Kardec estuda a lei do trabalho. Nessa terceira parte do livro, Kardec faz um estudo das leis morais, daquele conjunto de procedimentos, de regras, que dizem respeito à nossa conduta, ao nosso relacionamento com Deus, com o próximo e conosco mesmos. Ele retratou aqui no capítulo, ele trouxe para o capítulo algumas das questões importantes da filosofia e da ciência do século XIX, que estavam em discussão acalorada naquele momento, tentando compreender o que desde muito nós estamos tentando. Desde a filosofia dos gregos, da filosofia clássica, se discute o que há de natural no homem. Quais são os limites entre natureza e cultura? O que no comportamento humano é uma herança que nós temos de base biológica como herdeiros da espécie humana, como parte da espécie humana, e o que em nós é construído a partir da nossa trajetória humana pelo trabalho do homem no mundo. Então hoje, quando nós fazemos certas afirmativas de que a mulher é mais sensível, de que o homem tem às vezes um pouco mais de rigidez, hoje ainda a ciência se pergunta: esses comportamentos são naturais? Essas características são naturais? Nós somos assim pelo desenvolvimento biológico da espécie, ou nós somos assim porque no processo histórico das transformações que nós fomos vivendo, nós fomos nos fazendo desse jeito? O homem se fez a si mesmo deste modo, ou ele é assim porque a natureza o fez dessa maneira? Na esfera religiosa, a natureza se equivale muitas vezes a Deus como o Criador. Então nós somos assim porque Deus nos fez desse modo, ou nós somos assim porque ao longo do processo evolutivo nós fomos nos fazendo de uma ou de outra maneira. Então essas relações vão ser estudadas aqui pelo codificador. A primeira pergunta se refere a esta questão: o trabalho é uma lei da natureza? Os espíritos responderam que sim, que o trabalho é uma necessidade do homem para manter-se. Para sobreviver, o homem precisa trabalhar, e não apenas o homem. Na natureza, tudo trabalha. Os espíritos também disseram a Kardec que a civilização aumenta o trabalho do homem, porque também aumenta as suas necessidades. Então, se nós pensarmos hoje no momento evolutivo do planeta, nós temos grande parte da população que trabalha para muito mais do que obter o alimento, a vestimenta. Hoje nós trabalhamos para muitas outras coisas, tanto do ponto de vista material, como também do ponto de vista das nossas aspirações intelectuais. Essa é uma característica também típica do humano: ser capaz de produzir coisas além daquelas que estão dadas no ambiente natural. É isso que o distingue dos outros animais. Então, os espíritos afirmam que nós precisamos trabalhar. Essa não é uma boa notícia, porque nós não temos uma boa relação com o trabalho, não é? Até mesmo na história da humanidade, o trabalho sempre foi associado àquelas pessoas de menor prestígio na sociedade. Uma pessoa bem colocada socialmente não precisava trabalhar, ela tinha seus escravos, ela tinha seus servos. E esse é o sonho de consumo de muita gente, não é? Ter esse tempo que eu não quero trabalhar, não quero mais fazer nada, eu queria ter um monte de gente que pudesse fazer tudo por mim.
Outro dia uma criança na escola verbalizou isso num diálogo, né, em que nós pedimos a cooperação, né? Nós não temos servos, cada um precisa fazer a sua parte. Esse tempo da humanidade já passou. Eu dizia, que pena que já passou. Eu bem queria os escravos para fazer tudo por mim. Nós estamos tentando criar uma tecnologia que nos desonere um pouco das tarefas braçais, mas vamos ver que isso é mesmo constitutivo do nosso processo evolutivo. Então, o que nós vamos compreendendo com Kardec, voltando lá no início do livro, lá no comecinho do Livro dos Espíritos, na primeira parte, no capítulo 2, em que ele estuda os elementos gerais do universo, ele pergunta ao mundo espiritual o que é a matéria. Os espíritos explicaram que a matéria é o laço que prende o espírito. É um instrumento de que ele se serve para agir no mundo e, ao mesmo tempo, sobre o qual ele exerce a sua ação. E, um pouquinho adiante, na pergunta 25, respondendo a uma outra questão, os espíritos afirmaram que a união do espírito com a matéria é necessária para dar inteligência à matéria. Ora, a matéria não é inteligente, então como o espírito dá inteligência à matéria? Nós estudamos também, nesta parte do livro, nesta primeira parte, que Deus, no processo da criação, criou dois princípios fundamentais, a matéria e o espírito. O espírito é o ser inteligente. Inteligente aqui não tem o sentido habitual que a gente dá de uma pessoa muito sabida, uma pessoa que tem muita cultura, ou uma pessoa de muito raciocínio, uma pessoa que tem bom êxito escolar, acadêmico. A inteligência é essa capacidade de agir, de operar, de ser o agente. A matéria não pode ser agente. Ela não é capaz de se transformar por ela mesma. Ela precisa da ação de um princípio sobre ela. E esse princípio que exerce a sua ação é o espírito. Então, a união do espírito com a matéria, dizem os espíritos, atende a uma dupla finalidade: desenvolver a matéria pela ação do homem na matéria e, ao mesmo tempo, desenvolver o espírito por essa mesma ação. É uma atitude, digamos, inteligente do Criador, porque ela possibilita o avanço e desenvolvimento tanto do plano material quanto do plano espiritual. Nós não podemos negar que o mundo das formas também evolui. O planeta evolui. Até hoje nós estamos vivendo ainda acomodações na estrutura geológica do planeta, que ainda provocam muita destruição. E os espíritos nos esclarecem como parte de um processo de evolução planetária. Porque tempo houve que o nosso solo, vamos dizer assim, era tão instável que não era possível sequer a vida na Terra. As temperaturas eram altas demais. Nós não tínhamos ainda uma crosta. Nós tínhamos apenas uma quantidade de material incandescente no planeta. O planeta evoluiu materialmente, permitiu a vida, permitiu a existência do homem, e ele continua evoluindo. Quando nós também vamos voltando e estudando o processo de desenvolvimento biológico das espécies, nós vamos ver que os corpos de que nos utilizamos hoje são corpos bem diferentes daqueles que nós ocupamos no começo das nossas encarnações humanas. Corpos grosseiros, embrutecidos, muito cheios de pelos. No outro dia um menino da mocidade falou: então se eu ficar careca, sinal de que eu estou evoluindo, né? A humanidade avança, eu estou ficando careca, então eu estou evoluindo, né? A verdade é que nós estamos perdendo pelo mesmo, porque nós vamos desenvolvendo hoje outros mecanismos para manter o corpo aquecido, que nos dispensa de um corpo mais pesado, um corpo mais grosseiro. Os espíritos dizem que a evolução do corpo também não acabou. Nós estamos vivendo um momento em que as modificações na nossa estrutura mais profunda do nosso código genético, essa estrutura mais profunda está sendo alterada, modificada, porque estão também nascendo inteligências mais desenvolvidas que vão modificando esse corpo e, ao mesmo tempo, podendo desfrutar de mais recursos do que hoje nós usamos com o nosso cérebro ainda subaproveitado. Nós sabemos que das capacidades do nosso cérebro nós não usamos muita coisa ainda, porque o processo de desenvolvimento material não acabou. O corpo se modifica e a inteligência que vai comandando o corpo também
também se elabora. O homem hoje é capaz de construções que eram inimagináveis no passado. Até hoje nós nos surpreendemos com as conquistas, que agora não são mais de geração a geração, elas são diárias, elas são cotidianas. A cada dia tem um equipamento novo que nós vamos precisando aprender a manusear, porque ele vai sendo incorporado às práticas muito rapidamente. Então, o nosso trabalho na Terra tem esse objetivo. Os espíritos responderam a Kardec quando ele perguntou por que Deus impõe ao homem essa necessidade do trabalho. Os espíritos disseram, pela sua natureza corpórea. O nosso corpo é um corpo que precisa da nossa ação e, ao mesmo tempo, nós precisamos desse corpo em ação para desenvolver as possibilidades que nós temos. Então, tudo trabalha na natureza, mas o trabalho do homem é um trabalho diferente de outros animais, porque os animais, eles não produzem alterações na matéria. Nós produzimos as boas e as más. Estamos aprendendo com o resultado daquilo que produzimos até aqui, o que deve ser mantido na nossa conduta e o que precisa ser revisto, porque nós vamos evoluindo no processo. Muitas vezes nós pensamos e dizemos assim, né? Eu não estou pronto, eu não sou forte o bastante para lidar com esse problema. Eu não tenho estrutura para suportar esta situação. Na evolução, a gente não se apronta primeiro e depois vai viver. A gente se apronta vivendo. A gente se torna forte porque supera. A gente não é forte primeiro para superar depois. Ao contrário. É vivendo a experiência e sendo capaz de aprender com ela que nós nos fortalecemos e crescemos. O trabalho do homem é esse trabalho que exerce uma ação sobre a natureza, diferentemente do trabalho dos animais. E aí Kardec pergunta ao codificador se, por trabalho, nós deveríamos entender tão somente as ocupações materiais, o trabalho material. Os espíritos responderam: toda ocupação útil é trabalho. A palavra útil é um qualificativo importante. É preciso que aquilo que se faça seja de algum proveito para nós e para a coletividade. O espírito Joana de Ângeles estuda no livro, esqueci o nome dele agora, Estudos Espíritos. É um livro em que ela estuda a codificação de Kardec, principalmente o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Então ela tem uma mensagem chamada Trabalho. Nessa mensagem ela faz um estudo do que foi um histórico do que é o estudo para o homem. Ela apresenta ali também algumas reflexões em torno das teorias sobre o trabalho, porque assim como nós temos uma compreensão espírita dessa trajetória humana, também a ciência do mundo, a sociologia, vai buscar as explicações, as teorias que possam dar conta desse processo evolutivo. Uns vão adotar o viés psicológico, outros o viés da sociologia, mas o homem também vai buscando compreender. Nós estamos trazendo aqui a contribuição do pensamento espírita que amplia as nossas possibilidades de compreensão, porque vê no homem, no seu processo evolutivo, o espírito no seu processo rumo à perfeição. Então, algumas teorias, do ponto de vista da ciência aqui da Terra, são válidas, essas teorias são verdadeiras, se nós pensarmos no homem e na sua existência material. Mas nós vamos sempre nos deparar com certas limitações dessas teorias. Nós vamos ver que, por mais complexas, elas sempre encontram alguns pontos que não podem ser explicados. Porque se nós desconsiderarmos o ser espiritual, que é o ser que existe primordialmente, primeiramente, nós vamos ter dificuldade de compreender o processo na sua totalidade. Então, a concepção que nós estamos aqui hoje estudando é aquilo que os espíritos ensinaram a Kardec, e esses outros colaboradores do espaço continuam ampliando no seu leque de informações. A Joana de Ângeles lembra, nesta mensagem, trabalho, que se nós pensarmos na cultura, no conhecimento, na arte, na ciência, eles estão para além das nossas necessidades mais imediatas. Por que o homem produz arte? Qual é a utilidade prática da arte?
Existe no homem algo mais que aspira pela estética, pelo belo, porque o rumo, a nossa trajetória evolutiva não é só em direção ao bem, mas também em direção ao belo. Então estamos fazendo ensaios, assim como ensaiamos ainda o amor, porque não o compreendemos plenamente, também estamos ensaiando os ideais de beleza. E aquilo que é beleza para um, para outros, nada representa. Às vezes as pessoas se deparam com certas obras de arte, isso eu também faria lá em casa. Né? Teve uma novela aí que há pouco tempo brincou um pouco isso, que era o macaco, que jogava as tintas e o macaco ficou famoso como uma celebridade, porque alguém se utilizava daquelas obras de arte como um artista fantástico, um artista genial. Mas nós estamos buscando desenvolver o senso estético. O homem traz na alma outras aspirações, porque a inteligência ele também desenvolve, ainda quando não está espírito, na sua trajetória nos reinos inferiores da natureza. Lá no livro A Gênese, no capítulo 3, Kardec falando sobre a origem do bem e do mal, tem um item sobre a destruição das espécies umas pelas outras, dos seres vivos uns pelos outros. E ele discute a importância que existe para o desenvolvimento do princípio espiritual que está no animal, a luta pela sobrevivência. Quando nós vemos as estratégias de caça que se manifestam pelo instinto. Quem tem animais domésticos jura, no caso, que eles pensam sim, eles têm inteligência sim. É uma inteligência rudimentar, mas eles têm manifestação não apenas de inteligência, como também de sensibilidade. Eles às vezes têm comportamentos muito parecidos aos comportamentos infantis, se assemelham às crianças em diversas ocasiões. Então, quando o animal, por exemplo, faz alguma coisa e a gente, pela alteração do tom de voz, não é? A gente fala mais grosso, ele sabe que alguma coisa não está bem. Né? Ele foge, ele abaixa a orelha, ele abaixa o rabo, ele sabe ali na relação conosco que alguma coisa ele não deveria ter feito. Há nele sim um rudimento de inteligência em forma de instinto que está se elaborando. Mas o homem, além de desenvolver a inteligência, também desenvolve o senso moral. Nós passamos a ter a razão e por isso nos tornamos aptos a distinguir o bem do mal. Aquilo que nós devemos fazer daquilo que não é uma conduta recomendada para quem deseja encontrar a felicidade. Então, toda ocupação útil é trabalho. Nós trabalhamos porque necessitamos do trabalho para o nosso crescimento, mas ao mesmo tempo o mundo precisa do nosso trabalho, o mundo material, para transformar-se. E aí Kardec quer saber, nos mundos evoluídos, se também existe algum tipo de trabalho. Todos nós acalentamos essa ilusão medieval do paraíso, não é? O descanso eterno. Nós vamos um dia morrer e mereceremos o descanso eterno. Essa ideia do paraíso também já foi desfeita pelos espíritos. Por isso alguns dizem que não é fácil ser espírita, não é? Nós não alimentamos muitas ilusões. Os espíritos trabalham sempre. Nos mundos mais evoluídos, eles trabalham. Muda a natureza do trabalho. Porque, como as formas evoluem e vão se tornando cada vez menos grosseiras, a necessidade do trabalho material também vai se modificando. O homem vai avançando e vai criando comodidades, facilidades. Hoje nós dispomos de mecanismos que nós não precisamos mais ficar batendo a roupa na pedra para clarear, não é? A gente compra ali um alvejante, joga na máquina, programa a hora e quando volta, pendura. Ainda estou aguardando a hora que alguém vai inventar da roupa pular do varal, não é? Essa parte perde muito tempo ainda da existência, botando pregador, tirando pregador. É trabalho quase inútil. Então, ainda não estamos vivendo essa época, mas viveremos. Talvez não precisemos mais de tanto revestimento, não é? Vamos aprender, por exemplo, a botar lá, já sai cedo, já não precisa passar. Essa é a evolução. Por quê? O que nós temos que fazer no lugar disso? Mas se a gente não se ocupar disso, vai se ocupar de quê? De aprender, de estudar, de fazer o bem, de cuidar do próximo. Porque embora nós estejamos evoluindo, ainda vai demorar um pouco para nós nos despirmos da completa materialidade. Nós ainda vamos usar corpos materiais, como ocupam os desencarnados.
Porque nós sabemos que os espíritos, quando nós dizemos assim, nós vemos um espírito, nós não vimos o espírito, vimos de um certo sentido, de um certo modo, a gente usa também o termo espírito, mas o que nós estamos vendo é esse revestimento do corpo espiritual, que nós chamamos na doutrina espírita de perispírito, usando o termo criado pelo codificador. Então nós temos um revestimento, uma vestimenta espiritual que é feita de uma matéria menos grosseira, mas ainda matéria. Então nós vamos viver muito tempo ainda no universo das formas materiais, mas não precisaremos realizar as tarefas tão grosseiras. Nós vamos dispensando as tarefas materiais, substituindo pelas de natureza, intelecto, moral. E Kardec pergunta então aos espíritos, por que os animais, eles não precisam, eles já têm de um certo modo a sua sobrevivência garantida na natureza? Os espíritos disseram que não é bem assim, os animais também trabalham. Eles também precisam prover ou providenciar, melhor dizendo, a sua alimentação. Um trabalho de caça é um trabalho muito exaustivo. O animal gasta energia para obter o seu alimento. Nem sempre ele é bem sucedido. Nos documentários a gente sempre torce para que não seja, não é? Porque para nós a imagem da presa, quase sempre um filhote. Porque essa inteligência rudimentar do animal diz a ele, na forma do instinto, sob a manifestação do instinto, que é muito mais fácil pegar um filhote do que atacar um mais velho, um animal experiente, de maior porte, com quem ele vai precisar lutar muito corporalmente. Então ele já sabe que se ele pegar o que está mais doentinho, se ele pegar o filhotinho, então ele vai precisar despender menor energia. É um trabalho que ele realiza na natureza. Mas nós, como ainda vemos ali a destruição da forma material, porque lá na Gênese, no item que nós citamos, Kardec explica que não há destruição de nada, ela é só aparente. Nem se destroem os elementos materiais, porque eles serão reabsorvidos na natureza, eles serão transformados na natureza. Aquela energia que forma o corpo, os elementos que formam o corpo da presa, vão continuar existindo de outras maneiras no mundo material. E aquele princípio de inteligência que está no animal, que é o animal, podemos dizer assim, ele continua existindo. Ele agora vai habitar novas formas materiais. Então a destruição é só aparente. Mas para nós ainda é uma cena chocante. Então nós sempre torcemos para que no final o filhotinho consiga sobreviver. Nós respiramos sempre aliviados nos documentários. Então o trabalho do animal é um trabalho cansativo. Nem sempre ele obtém êxito, ele passa também por períodos de escassez. E o animal, ele não tem esse compromisso do seu desenvolvimento moral e do desenvolvimento da inteligência no mesmo nível que o homem. Bem, Kardec vai pensando a partir daí, ele faz algumas referências também, já que os espíritos entenderam aí a necessidade do trabalho como uma necessidade da espécie humana, ele pensa naqueles que não têm necessidade de trabalhar, não é? E aqueles que não precisam trabalhar, que não têm possibilidade mais? Aqueles que não... primeiro ele trata daqueles que não precisam, porque a posição social que eles ocupam no mundo os dispensa do trabalho. Então os espíritos disseram que todos têm o dever de buscar tornar a sua vida útil, produtiva. Quem não tem necessidade de trabalhar para o seu sustento material deve trabalhar pelo coletivo, tornando a sua existência útil. E dizem também os espíritos, numa resposta a outra questão, que uma das ações mais graves do homem é explorar o trabalho alheio. É viver às custas da exploração do trabalho alheio, levando às vezes o outro à exaustão. Precisamos lembrar que o Livro dos Espíritos foi escrito ainda em tempos de escravidão legalizada. E a espiritualidade sempre reagiu, respondeu a essa questão da exploração do trabalho do outro de uma forma muito contundente. Quando fala sobre a escravidão, no capítulo também da Lei de Liberdade adiante, os espíritos também condenam a escravidão. Nós não temos o direito de explorar o trabalho de outra pessoa. Bem, e aqueles que não podem mais trabalhar?
eles também são tratados aqui. Ele fala especialmente para os idosos, aqueles que tiveram uma vida produtiva, mas que a partir de determinado momento da existência não se encontram mais com as forças necessárias para o trabalho. E ele diz que é dever dos filhos cuidar do sustento dos pais, assim como os pais fizeram pelos seus filhos, atendendo a uma lógica que não é da consanguinidade, mas é da reciprocidade e da fraternidade entre os homens. Numa sociedade fraterna, os mais fortes trabalham pelos mais fracos. Aqueles que dispõem de energia, de recurso, de força física, são responsáveis por prover aqueles que não se encontram em condições de trabalhar, ou porque são pequenos demais na infância, ou porque já se encontram um certo desgaste das energias do corpo físico. E os espíritos disseram que a nossa civilização não tem cuidado disso como deveria, que isso não tem sido tão comum. Bem, isso é verdade, porque hoje, muitas vezes, nós não nos recusamos a cuidar pela falta de recursos, mas porque as nossas existências estão projetadas para tantas conquistas no mundo material, aquelas também da cultura, da arte, da ciência, que nós estamos afirmando que não temos tempo, nem para cuidar dos nossos idosos, nem das nossas crianças. Estamos vivendo uma era de tamanho individualismo, em que os interesses pessoais, particulares, individuais prevalecem. Então ouvimos muitas vezes: eu não posso abrir mão da minha vida pelos meus filhos, eu não posso abrir mão dos meus desejos pelos meus pais, eu tenho que aproveitar minha vida agora, porque quando os meus pais morrerem já era, minha vida já passou. Então não estamos entendendo bem o que é aproveitar a vida. Ainda não entendemos o que é a vida, por isso não entendemos o que é aproveitar a vida, porque achamos que estamos aqui num período de tempo como se nós tivéssemos recebido uma quantidade de horas e a gente tem que aproveitar ao máximo, viver o máximo, aproveitando todos os prazeres que a gente puder, porque um dia a gente vai embora. Então a gente tem que ter gozado tudo na vida material. E muitas vezes aqueles nossos pais, que são os que nos permitiram chegar a determinadas posições na vida social e ter determinados benefícios, ficam privados dos recursos, às vezes de um medicamento, porque não há mais interesse das famílias, ninguém quer mais se ocupar com eles dão muito trabalho. Então, quando se tem recursos, o que se faz? Põe em algum lugar, bota para alguém cuidar. Nós não estamos aqui naturalmente avaliando as situações individuais, estamos fazendo uma reflexão coletiva a partir daquilo que nos disseram os espíritos. Cada um da sua condição de vida pode avaliar as suas circunstâncias, e há pessoas que de fato não têm com quem deixar ou a sua criança ou o seu idoso, porque se elas não trabalharem, faltará o alimento da criança e do idoso. Então, nenhum de nós pode adotar uma posição, estabelecer um julgamento, porque em cada circunstância nossa de vida, nós vivemos a nossa singularidade. Cada um de nós vive uma situação muito específica. Por isso Jesus pediu para nós não julgarmos. Porque nós não temos nas nossas mãos as variáveis para esse julgamento. Nós não conhecemos aquela situação em que a pessoa se encontra. O que nos compete fazer quando recebemos um recado do mundo espiritual é refletir. O que isso aqui está falando para mim? O que isso aqui tem a ver com a minha vida? Eu estou colocado nessa posição? Será que eu estou realmente na minha atividade, nessa minha fase produtiva, em que eu tenho possibilidade de produzir materialmente, que eu tenho possibilidade de produzir intelectualmente? Eu estou também preocupado com aquelas pessoas que partilham comigo a existência? Os espíritos dizem mais, dizem que na falta da família a sociedade deve prover. Numa sociedade justa e fraterna. Então essa ideia que nós temos, eu não tenho nada a ver com isso, não é meu pai e minha mãe que foi bater no mundo, se a família não cuida, não sou eu que tenho que cuidar. É sim, os espíritos responderam. É não no sentido individual, que então a gente tem que pegar e carregar para casa, não é? Mas no sentido coletivo, de pensar nos mecanismos, organizações
instituições que amparem aqueles idosos e aquelas crianças que não podem contar com os seus familiares diretos. E às vezes nós não vamos colaborar tão somente financeiramente, mas também com a doação do nosso amor. A doutrina espírita ficou bastante conhecida no Brasil e foi muito respeitada pelo fato de ter sempre ali o braço social da casa espírita. Entre as suas atividades, sempre nós temos um quadro de atividade social. E nós temos muitos abrigos de origem espírita. Nós temos muitos abrigos para crianças, para idosos. Nós temos aqui, tão pertinho de nós, a União Espírita Suburbana. Que trabalho maravilhoso, não é? Com as vovós. Conheço pessoas de classes abastadas que não têm o mesmo acolhimento, o mesmo atendimento do que as avózinhas ali da União Suburbana. Fazem atividades diversificadas, ao cuidado com elas, todos, da alimentação, do medicamento, até a terapia ocupacional, as atividades de música, o coral. E essa é uma responsabilidade coletiva. E esse é um aprendizado que nós estamos ainda precisando realizar, porque vivemos uma era de muito individualismo e que os interesses pessoais, particulares, estão sempre colocados acima dos interesses dos outros. Entre mim e o outro, se eu não pensar em mim, quem vai pensar? Muitas vezes nós dizemos isso, né? Eu em primeiro lugar, porque se eu não me colocar em primeiro lugar, quem vai me colocar? E por que a gente tem que estar em primeiro lugar? De onde saiu essa lógica que a gente tem que estar em primeiro lugar? Porque o nosso lugar é um lugar mais importante que o lugar do outro. Aquele ditado antigo, né, de farinha pouca, meu pirão primeiro. Esse ditado pode ser apropriado por um espírita de maneira nenhuma. Farinha pouca, vamos dividir aí, cada um come o que dá, não é? Esse é um ditado fraterno. Mas nós estamos vivendo tempos em que nós somos convidados a pensar em nós, no nosso corpo físico, da nossa forma, do nosso bem-estar psicológico. São tantos atendimentos, tantos tratamentos. Então nós precisamos ouvir o recado do mundo espiritual. O nosso trabalho precisa ser um trabalho que tem por objetivo a coletividade. E caminhando para a última parte, ele divide esse capítulo em duas partes. Na primeira, ele trata da natureza do trabalho, do que é o trabalho para o homem, e depois ele vai falar do limite do trabalho. Ele se pergunta, né? Ele pergunta e pergunta também aos espíritos: tem limite para o trabalho? Claro que tem. Todos nós precisamos de repouso. Todos nós precisamos descansar. Está lá no Antigo Testamento, no 7º dia Deus descansou. É simbólico, Deus não precisa descansar, porque ele não fica cansado, não tem corpo, né? A criação divina é um processo que se dá de um jeito, de uma natureza que nós desconhecemos. Mas Deus não ficou cansado, é um símbolo, é uma imagem, que nós precisamos também reservar o período do repouso. E qual é o limite? Como é que a gente sabe que precisa repousar? É o limite das forças. Tem pessoas com menos necessidade de descanso mesmo. Pessoas vigorosas, têm muita energia vital. Elas realizam muitas coisas, elas ficam bem daquele jeito, elas produzem, elas descansam um pouco, dormem poucas horas. E elas permanecem bem fisicamente. Outros organismos, por motivos diversos, têm uma estrutura um pouco diferente, requerem mais esforço, mais descanso. Para fazer a mesma coisa, precisam de um esforço maior, por isso se cansam, por isso precisam de maior repouso. Então tem uma cota. Agora, nós não podemos confundir repouso com ociosidade, porque repouso para nós é não fazer nada. Hoje eu não faço nada, meu dia de descanso não quero fazer nada. E o Espírito Joana de Ângeles, que foi assim quem nos ajudou muito a pensar o tema da noite de hoje, ela tem uma mensagem no livro Jesus e Atualidade, que não é possível de ser lida aqui porque ela é extensa, então a leitura fica um pouco cansativa. Mas ela merece ser depois visitada por cada um com bastante calma, porque ela traz nuances bem típicas para o nosso pensamento moderno, contemporâneo. É importante nós pensarmos nas questões que ela apresenta aqui. Ela fala, por exemplo, a respeito do repouso, que muitas vezes
nós criamos certas imagens sociais daquilo que se refere ao lazer. Então, ela fala, por exemplo, do ideal da viagem. Muita gente diz, não, se eu não viajar, não descansei, preciso viajar. Aí ela lembra que, com raras exceções, as viagens são extremamente cansativas, porque tem os preparativos para a viagem. E depois nós ficamos horas nos aeroportos, nas estradas, dentro do carro, a coluna dói, a perna dói. Aí nós chegamos em lugares que nem sempre tem as melhores acomodações, porque para viajar, às vezes tem que ser uma mesma casa com um monte de família. Aí tem a fila do banho, a fila da padaria, aí começa a discussão de quem vai acordar cedo para ir para a padaria, as pessoas brigam. Então aquele momento que era um momento de refazimento é um estresse absoluto, porque as crianças não aguentam ficar muito tempo no carro, elas choram. Aí a gente se irrita com as crianças, bate nas crianças, elas choram mais, não é? E aí nós vamos nos irritando. Então ela lembra que nós vamos às vezes gerando certas expectativas, mas porque a sociedade impõe certos padrões do que exatamente pela natureza da atividade que a gente vai realizar. Ela diz que na volta nós estamos cansados e que às vezes agora vamos trabalhar em dobro para pagar tudo que nós gastamos no período da viagem. Então a gente tem que trabalhar muito mais, porque a gente gastou até o que não podia para ter um descanso. Então ela associa o repouso a uma mudança de atividade. De fato, ela diz que essa rotina que nós vivemos, com muitos horários estabelecidos, não é? Às vezes o corpo está cansado, a gente não queria levantar aquela hora da cama, o corpo está pedindo para dormir. Não dá, tem que bater um ponto. Então a gente acorda o corpo, assim mesmo vai se arrastando. Então, como a gente também não trabalha como deveria, na dimensão da produtividade, poucos têm a possibilidade de trabalhar naquilo que gostam de fazer, porque também aprendemos desde pequenos que o objetivo do trabalho é nos dar dinheiro. Então, às vezes, nós abrimos mão da vocação, das nossas tendências, dos nossos gostos, para ter uma vida materialmente mais confortável. E abrimos mão daquelas atividades que eram as nossas de prazer, de satisfação, de alegria, de contentamento. Então, o trabalho, que pode ser uma atividade prazerosa, portanto, menos desgastante, se torna um fardo. E por isso nós temos também uma necessidade maior de descanso, de deixar o trabalho, de abandonar o trabalho. Então, ela lembra que a mudança de atividade constitui para nós um repouso, porque muitas vezes a repetição, que contraria essa natureza criadora e criativa do homem, o homem foi feito para criar. Então, quando nós ficamos ali reproduzindo uma mesma atividade muitos anos, aquilo provoca um desgaste das nossas energias físicas, mentais, emocionais. Então, nós precisamos mudar de atividade. E ela diz que às vezes não precisa viajar para longe, é um cantinho em casa, no quarto, de uma leitura edificante, de uma música que nos faça relaxar, de uma programação que não nos excite mais, que não nos angustie mais. Às vezes as pessoas saem do cinema, ai, que filme pesadas, usaram o domingo para o lazer, aí ficaram na fila do engarrafamento da praia de manhã e voltam no fim da tarde e tem de ir ao cinema, e pegam a fila do cinema para ver um filme e saem deprimidas do cinema, ou excitadas pela fúria dos filmes de ação. Então isso não refaz. Nós estamos supostamente repousando, mas isso não nos traz o refazimento das forças. Ela lembra que às vezes precisa pouquinha coisa. É mudar a atividade, descansar um pouquinho no reduto do coração, no quarto. Ela usa a imagem aqui, não é? Que Jesus, quando nos orienta a orar, diz para nós entrarmos no quarto, não é? E esse quarto é um quarto simbólico, é a busca do recolhimento. A intimidade conosco, porque a vida é tão agitada, nós somos tão projetados para fora, que nem sabemos o que andamos sentindo, não escutamos os nossos sentimentos, não percebemos o que está havendo de errado no nosso mundo emocional. Por que andamos tão aborrecidos? Por que estamos tão mal-humorados? Por que andamos irritadiços? O que está acontecendo conosco? Nós nem sabemos. Nós convivemos conosco na condição de desconhecidos, de estranhos para nós mesmos. Então,
vale a pena depois voltar ao texto dessa companheira espiritual. E ela faz questão de afirmar que a ociosidade não é sinônimo de repouso. Ao contrário, são palavras dela. O momento, essa mensagem está no livro Leis Morais da Vida, a bênção do trabalho. Ela diz assim: o momento perigoso para o cristão decidido é o do ócio, não o do sofrimento, nem o da luta áspera. Na ociosidade surge e cresce o mal. Na dor e na tarefa fulguram a luz da oração e a chama da fé. Isso é o que acontece conosco mesmo. Nos nossos momentos mais difíceis, nós nos voltamos para Deus. Infelizmente, somos assim. Quando nós estamos distraídos nos lazeres, nas programações do mundo, nós não nos lembramos do Criador. Não nos lembramos de agradecer pelo dom da vida, pelo ar que está à nossa disposição. Mas quando nós vivemos as nossas angústias profundas, nós vamos encontrar dentro de nós a presença divina através da oração. É quando nós procuramos a casa espírita, vamos às igrejas, procuramos o passe, tomamos a água, queremos um tratamento espiritual. Então ela diz que perigoso para o cristão é ficar na ociosidade. Aliás, tem um ditado popular, esse verdadeiro, né? Mente vazia, porta aberta, né? Do diabo, acho que era assim que as avós diziam. Oi? Oficina do diabo, é isso. Porque são os pensamentos vazios. E onde estiver um pensamento vazio, alguém vai querer preencher rapidinho, né? Alguém vai soprar alguma ideia fenomenal. Então é preciso que nós estejamos ocupados no trabalho, não caminhando para a exaustão. Precisamos mesmo ler os sinais do corpo. Tanta gente diz: eu não tenho tempo, eu não posso parar, eu não posso parar. Quando infartam, ficam paradinhos. Cheio de tubo no CTI, não para. E a vida não para não. Porque nós nos achamos muito imprescindíveis. Ninguém o é. Se a gente sair da vida hoje e não voltar para casa, vai assim passar um período de turbulência. E depois, todo mundo vai viver de novo. Vai continuar a vida. Graças a Deus é assim. Porque senão nós não conseguiríamos chegar aqui até hoje como humanidade. Se nós chegamos até aqui é porque fomos capazes de vencer a luta, vencer o sofrimento. É para isso que nós estamos aqui. Então precisamos ver os sinais do corpo. Às vezes o corpo vai avisando, principalmente quando a idade vai avançando, não é? O corpo não responde mais da mesma maneira. Coisas que nós fazíamos antes, hoje ficamos pensando, olhando para trás, como é que eu conseguia trabalhar de 7 às 7, saía, ia para a faculdade, chegava em casa às 10 horas e daí ia preparar as coisas. Hoje não mais. O corpo vai manifestando que ele entra em processo de desagregação aos poucos. Então nós temos que entrar, já disse que depois dos 40 eu já botei na versão otimizada, porque daqui a pouco tem a versão rascunho. A gente faz assim para economizar o cartucho da impressora, não é? Vai regulando a impressão. Eu já entrei na versão otimizada. Por quê? Para esticar um pouco, até entrar na versão rascunho e aproveitar tudo que der. Nós estamos aqui para trabalhar. Então, companheiros, que nós não lutemos contra as lutas. Que nós não nos aborreçamos porque temos trabalho demais. Porque tem um monte de gente que queria tão trabalhar e não pode. Não pode porque não consegue um emprego. Não pode porque não tem mais pernas, braços, porque está doente, está na cama. Pessoas que hoje dependem das mãos de alguém para comer, porque não são mais capazes de colocar a própria comida. Quantas vezes a gente entra num supermercado, enche o carrinho e reclama: ai, agora vou guardar isso tudo. Quando há pessoas que quantas vezes estão no mercado passando peça a peça, item a item, porque elas têm que administrar o que elas têm, não dá para levar tudo. A gente leva tudo o que quer, tudo o que faz mal, tudo o que não precisava e vai para casa reclamando que vai levar muita coisa. Então nós precisamos agradecer o trabalho e ver qual aquele trabalho, quando Jesus recomenda, né? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tem muita coisa que a gente põe que a gente pode deixar.
Tem muito trabalho que a gente cria porque quer criar. Às vezes não precisa que a gente trabalha para ostentar. Então nós vamos receber alguém na nossa casa, em vez de fazer uma sobremesa, na minha casa não, vai ter 4 sobremesas, porque as pessoas têm que dizer que eu sei servir muito bem e receber muito bem. Nós vamos nos desgastar muito mais do que o necessário. Para quê? Essa é a pergunta que deve nortear as nossas ações. Para que eu estou trabalhando? O meu trabalho é um trabalho útil, que eu posso estar me desgastando, achando que eu estou lá juntando muitos tijolinhos. Eu tenho uma amiga católica que usa a imagem dos tijolinhos no céu, né? A gente pensa que está edificando sobre a rocha, está edificando sobre a areia, porque aquele trabalho todo que a gente está realizando não é um trabalho útil. É um trabalho que poderia estar sendo deixado de lado para que realizássemos outras coisas melhores, mais importantes. Então, meus irmãos, nós vamos hoje para as nossas casas, dando graças a Deus pelas possibilidades que nós temos de estar aqui, pela possibilidade de termos o trabalho de subir a ladeira, não é? De virmos até aqui para ouvir, de voltarmos para a nossa casa abraçados espiritualmente por tudo que nós aqui vivemos, pelas vibrações muito delicadas que estão aqui neste ambiente com o objetivo do nosso refazimento. Este é o nosso repouso sagrado. Uma noite de paz.